Muito bom dia, irmão, irmã. A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Chegamos à quarta-feira, 18 de novembro, da 33ª semana do Tempo Comum. E hoje também vamos lembrar a consagração das basílicas dos santos apóstolos Pedro e Paulo. O evangelho de hoje será Mateus 14, do 22 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar, a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia especial hoje para toda a Igreja Católica, né? Da qual fazemos essa memória para a lembrança, né, da consagração das basílicas dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Estas basílicas, elas se edificaram para justamente manter perpétua a memória destes dois grandes e maiores apóstolos. Todos os apóstolos foram grandes, né? Vamos dizer que Pedro e Paulo são grandes porque de fato lideraram de forma gigantesca e com coragem a Igreja de Cristo, a partir de Pedro e toda a força também de evangelização de Paulo, né? Então é para isso que essas basílicas foram aí edificadas e perpetuadas até os nossos dias, né? Seus nomes e principalmente a obra que envolveu a evangelização de Pedro e Paulo foram totalmente ligados, principalmente também no final da sua vida, à cidade de Roma, né, que era o centro do mundo conhecido, né? E nós temos que lembrar também que pelo martírio, Pedro e Paulo deram a sua vida, né, em pronta fidelidade a Cristo. A Basílica de São Pedro em Roma foi erguida e erigida, né, por Constantino no século IV, né, sobre o túmulo do apóstolo Pedro, né, da qual até hoje nós temos ali a referência exata, né, no Vaticano, ali na Basílica de São Pedro, né, o altar principal, embaixo é o túmulo do apóstolo São Pedro, né. Foi demolida no século XVI porque ameaçava ruir. No mesmo local foi logo reconstruída outra mais esplêndida, que o Papa Urbano VIII consagrou no dia 18 de novembro de 1626. Também a Basílica de São Paulo foi construída no século IV. Em 1823, um incêndio devastou uma boa parte do edifício dessa basílica, né? E o Papa Pio IX reconsagrou a basílica em 10 de dezembro de 1854, no mesmo dia da solene proclamação do dogma da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. O apóstolo Pedro e Paulo, então, nós podemos com toda certeza afirmar, né, são as colunas a partir de Pedro
depois São Paulo e todos os outros apóstolos, né, as colunas da igreja, né? Pedro, depois Paulo, Tiago, João, são os 4 apóstolos que se destacam muito, né? Assim diretamente pelos escritos que ainda nós mantemos aqui, que são conhecidos pela sua obra de evangelização. Pedro e Paulo representam então a força, né, a coragem de poder levar o evangelho a qualquer situação, e principalmente extrema, da qual deram a sua própria vida. O evangelho de hoje, Jesus Cristo estende a mão a Pedro, né, que pensava estar vendo um fantasma, né? É um sinal para que toda a igreja sempre possa perceber que o Senhor estende a mão aos seus, ao qual coloca à frente da igreja, né, os sucessores do apóstolo Pedro, né, que hoje é o Papa Francisco e todos os outros bispos, né, na sequência apostólica, mas diretamente sempre a figura do Papa que representa Pedro, junto com o colégio de todos os bispos, né, do mundo inteiro. O Senhor sempre está pronto a estender a mão nos momentos de dificuldade e nunca vai deixar a sua igreja, representada por aqueles que testemunharam, afundar nas águas, né, da morte. O Senhor resgata, traz de novo para a barca e a missão continua. E sempre vai dar uma lição, né, para cada um de nós nos dias atuais, né? No nosso apostolado, junto com o apostolado do Papa Francisco, com todos os bispos, os ministros ordenados para com o povo, né? Sempre vai nos convidar a ter fé e não ter medo, né? Cristo nos convida a ser homens fortes e não fracos na fé, e deixar que Ele conduza, e nós tenhamos a certeza de que Ele conduz a igreja. O seu Santo Espírito, então, está e permanecerá sob o trabalho dos sucessores dos apóstolos até que ele retorne, né? E da qual também nos estenderá sempre a mão. E vai também nos estender a mão o Senhor, porque tivemos fé em aguardá-lo e anunciá-lo, né? E como São Pedro e São Paulo fizeram, deram a sua vida, também somos convidados passo a passo a dar a nossa vida em favor do Evangelho. É assim que devemos viver. Nos alegremos, então, hoje com a consagração das basílicas de São Pedro e São Paulo, né? E lembrando sempre que temos uma igreja, que a igreja é nossa mãe. E sendo nossa mãe, nos educa em tudo aquilo que o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que é o próprio Cristo, deixou para cada um de nós, para a nossa salvação. Por isso a igreja é sacramento de salvação estruturada, né? E estamos isso também ali proclamado no nosso credo, né? Nós acreditamos, nós professamos a nossa fé na igreja una, santa, católica e apostólica, a partir de Pedro, e Paulo e todos os outros apóstolos, né, que conviveram com o Senhor até os dias de hoje na sucessão com o Papa Francisco. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. E o poder de Cristo vem pela sucessão apostólica, o anúncio do Evangelho que recebemos, né, na mesa da palavra pelos apóstolos. Amém.